Então, para que o Senhor possa voltar dentro do desenrolar do plano de Deus, era necessário que isso fosse restaurado. Graça e paz, irmãos. Vamos continuar, então, nessa comunhão que nós estamos tendo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E nós estamos agora abordando a igreja em Filadélfia, que é a igreja restaurada. Então nós vemos que com os irmãos unidos, o Senhor teve um grande avanço. O Senhor restaurou a realidade do corpo de Cristo. Que a igreja é o corpo de Cristo. A unidade do Espírito, que todos foram unidos pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito do Senhor ressurreto, que entra no Espírito daquele que crê e faz dessa pessoa membro do corpo de Cristo. Ele é também um sacerdote. Todo cristão compõe o sacerdócio real, como nós vemos na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 9. E vimos também em Apocalipse 5, onde fala que Jesus ganhou para Deus um reino uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Então agora, essa é a realidade. Mas, irmãos, precisava restaurar a base da localidade. Porque na visão de Deus, na realidade de Deus, na realidade do Senhor, em cada cidade existe unicamente uma igreja. Só que em todas as cidades, essa igreja está dividida em várias facções. Tem igreja 1, igreja 2, igreja 3, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. São várias divisões dentro da igreja da cidade. Vou pegar um exemplo, por exemplo, como a igreja na cidade de Lorena. Então, em Lorena, todos os cristãos que moram em Lorena, eles são da igreja em Lorena. Para Deus, eles são a igreja em Lorena. Deus não reconhece as divisões. As divisões para Deus não existem. As centenas de facções que existem dentro, facções religiosas, que existem dentro da cidade de Lorena, estou tomando a cidade de Lorena como um exemplo, não é reconhecida por Deus. Quando Deus olha para Lorena, ele vê a igreja de Deus que está em Lorena. Então, o que aconteceu? Então, vamos imaginar uma piscina com um palmo de água, cheia de peixes pequenos. Vamos falar lambarizinhos. Cheias de lambari. Aquela piscina, aquela água de um palmo. Milhares de lambari nadando ali. Isso é a igreja, essa piscina é a igreja em Lorena. Aí veio alguém com um tambor sem fundo e baixou o tambor, prendeu vários peixinhos, vários lambari, ficou preso dentro daquele tambor. Aí falou assim, isso aqui vai se chamar igreja tal. Aí veio outro com outro tambor, prendeu. Esse aqui vai se chamar a igreja tal. Veio outro com tambor, prendeu vários peixinhos. Esse aqui vai se chamar, tambor sem fundo, esse aqui vai se chamar igreja tal. Então o que aconteceu? Encheu de facção, mas não tinha ninguém posicionado e reunindo como a igreja em Lorena. Então para que o Senhor possa voltar dentro do cronograma do desenrolar do plano de Deus, era necessário que isso fosse restaurado. Que alguém se posicionasse como a igreja em Lorena. Então, o Senhor acrescentou esse item à restauração. Então, irmãos posicionados em cima do ombro desses irmãos, sem desprezar os ensinamentos dos irmãos.
dos irmãos unidos, sem desprezar esse posicionamento, posicionado em cima do ombro deles, receberam a revelação da base da localidade, que é essa que nós estamos falando agora. Então, o Senhor precisa que algumas pessoas se posicionem como a igreja em Lorena, a igreja em Pindamonhangaba, a igreja em Uberaba. O Senhor precisa que alguns tomem essa posição correta. Quando alguns tomam essa posição correta, está restaurado o viver da igreja naquela cidade. Porque esses irmãos, eles não excluem os outros. A posição, a reunião, o partir do pão desses irmãos que se posicionaram como a igreja da cidade é uma reunião inclusiva e representativa. Quando eles vão para a mesa para orar, eles oram acrescentando todos os irmãos da cidade e representando todos os irmãos da cidade. Então, está restaurado o viver da igreja. Esses irmãos, a igreja nessa posição, ela tem a coroa. Por que ela tem a coroa? Por que Jesus afirma que ela tem a coroa? Porque a única coisa que eles tomam como base é o fato de Cristo habitar em nós. É o fato da vida ressurreta de Cristo, a vida vencedora de Cristo está em todos os irmãos, está no espírito de todos os irmãos da cidade de Lorena, da cidade de Piquete, da cidade de Varginha. Então essa é a única base que eles tomam. E a base da cidade. A cidade é onde estão. Essa é a base da reunião. Então, tomando essa posição, por que toma essa posição? Porque toma Cristo como nossa pessoa. Nós tomamos Cristo como nossa pessoa. Nós temos o nome do Senhor e a base da cidade. Nada mais é acrescentado. Nem o ministério de nenhum irmão é acrescentado nisso. É somente o ministério do Senhor ou Espírito. Os irmãos que têm ministérios maior, menor, pequeno, grande, imenso, são só irmãos. São só irmãos que servem. Como todos servem, todos ministram, todos são sacerdotes. Então essa é uma posição correta que agrada ao Senhor. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele falou para os filipenses sobre isso. Ele diz assim na questão da vida cristã pessoal, né? Ele diz assim no capítulo 3, do versículo 12. Não que eu tenha já recebido e já obtido a perfeição, ele está falando, né? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossegue. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que diante de mim estão. Vou voltar no versículo 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Então Paulo diz que ele não obteve a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O quê? A perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos os que somos perfeitos tenhamos este sentimento. E se porventura alguém pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele parece uma contradição. Ele fala que não alcançou a perfeição, em seguida ele fala, nós que somos perfeitos. Então ele não alcançou a perfeição na vida cristã pessoal dele. Ele não se sentia um vencedor. Ele ainda achava que tinha muita coisa na vida dele para Cristo conquistar nele. Mas aí em seguida ele fala, nós que somos perfeitos. Por que é o perfeito? Perfeito é a posição.
A posição que estamos. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para a perfeição. Então, pessoalmente, eu estou sendo santificado, estou sendo ganho pelo Senhor. Pessoalmente. Agora, posicionalmente, eu estou numa posição correta. Nós estamos numa posição correta porque estamos nos posicionando como a igreja na cidade. Então, a igreja de Deus que está em Filipe, a igreja de Deus que está em Colossos, a igreja de Deus que está em Éfeso, em Filadélfia, a igreja de Deus que está em Sardes, a igreja de Deus que está em Corinto, tudo isso são cidades. Então o Senhor precisava de pelo menos 2 ou 3 que tomem, o Senhor precisa de pelo menos 2 ou 3 que tomem essa posição. Então a mensagem que nós levamos é isso, proclamar as virtudes de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e ajudar alguns irmãos a se posicionar como a igreja na cidade. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou agora gravar mais um ainda, que é para encerrar, para vermos um viver prático disso tudo. Amém? Para depois gravarmos sobre a Laodiceia. E para você que chegou até aqui, meu irmão, não se esquece de clicar no gostei, compartilhar com outros irmãos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito.